Bem, galera, então acabamos de ver velocidade perpendicular ao campo magnético, que dava uma trajetória circular, que era um movimento circular e uniforme. Agora, a outra situação é a seguinte, eu vou colocar os vetores paralelos, velocidade paralela ao campo magnético. Aí ela pode estar a favor do campo magnético ou velocidade campo sentido contrário. Nesse caso aqui, o θ vale 0 graus. E nesse caso aqui, o θ, ele vale 180 graus. E aí o que acontece? Pela relação lá de força, calma aí, deixa eu consertar aqui, ó. Relação de força, eu tinha aqui feliz de quem vê bem seno θ. E aí repara, aqui os ângulos, o ângulo é 0, os vetores são paralelos. E aí nesse primeiro caso aqui é seno de 0. Seno de 0 é 0. Nesse caso aqui é seno de 180. Então, ó, vamos lá. Seno, vamos para a nossa matemática. Seno de 0 é 0 e seno de 180 graus também é 0. Isso indica que isso aqui é 0. Se isso aqui é 0, a força magnética é 0. Ah, então quer dizer que, independente da situação, não tem força? É. Se o cara está numa trajetória retilínea e a força resultante é 0, que tipo de movimento é esse? Isso. Movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, independente se a partícula está carregada, né? Independente da carga, ela vai continuar em movimento retilíneo uniforme. O campo magnético não, mesmo ele ali, não influencia, não vai rolar uma força magnética. E agora está voltando a falar de um caso que é quando não é nem 90, nem 0, né? Um ângulo oblíquo ali. Então, galera, para a gente fechar mais uma aula de eletromagnetismo, vamos falar lá aqui da terceira situação que eu tinha colocado ali, né? Tínhamos o movimento circular uniforme, o movimento retilíneo, e agora é o seguinte, então vamos lá, lançava perpendicular, movimento circular uniforme, lançava paralelo, podia ser no mesmo sentido oposto, fazia um movimento retilíneo uniforme. E se lançar oblíquo, ó, as linhas de indução, por exemplo, estão vertical para cima e a velocidade não está nem paralelo nem perpendicular, está oblíquo. Aí é muito bacana, porque é a combinação, né? Na horizontal eu tenho um movimento, na vertical eu tenho outro. E aí, ao subir, ele vai fazendo esse tipo de trajetória, chamada hélice. Então, eu tenho uma trajetória helicoidal. Então, nesse caso aqui, ó, a trajetória é helicoidal. Em outro momento mais para frente, no próximo vídeo, vamos gravar como é que ficariam as equações. Mas, por enquanto, vamos ficar com esse conceito aqui. Repara que a velocidade ela pode ser decomposta. Então eu tenho uma velocidade na direção horizontal e na direção vertical. Na direção vertical, o campo magnético ele está aqui ó, na mesma direção da velocidade. Então a gente vê que é um movimento retilíneo uniforme. E na direção horizontal ele está perpendicular. Então eu vou ter o seguinte, ó, a componente da velocidade na direção horizontal, vou botar aqui ó, V horizontal, ela está perpendicular ao campo. O campo de indução está para cima. Assim. E na direção vertical, o campo está aqui e a velocidade também está aqui. Então, nesse caso, movimento retilíneo uniforme, nesse caso, movimento circular uniforme. E a combinação dos dois vai dar essa trajetória helicoidal. Então, eu tenho essa hélice aqui. Então, galera, chegamos ao final de mais uma aula aqui no nosso canal Física Lacradora. Não se esqueça de deixar aqui embaixo seus comentários, compartilhar esse vídeo, divulgar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Siga a gente também no Instagram e Facebook. Não sabe o que te faria lacrar em física? André Faria.